E o West Ham da Inglaterra já fez sua primeira proposta ao São Paulo por Igor Gomes. No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta. Vou falar também sobre um jogador do Corinthians que pode estar de malas prontas para a Turquia. Quanto é que o Corinthians pode faturar nessa negociação? Para completar, falo sobre a grande vitória do Atlético Mineiro em cima do Palmeiras. O Galo cada vez mais líder. Será que já dá para classificar o Atlético como o grande favorito ao título do Brasileirão? E a polêmica da arbitragem? E o Palmeiras, que não consegue jogar bem contra os times da ponta da tabela? Para fechar, bora te atualizar sobre a situação do Náutico. Situação dramática na Série B do Campeonato Brasileiro, com todos os problemas do mundo, até agasalho já faltou em viagem durante a segunda divisão. Bom, antes de começar o vídeo, deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para você deixar like e se inscrever no canal, lembrando que sempre aos domingos tem a tradicional live, primeiro para os membros e depois aberta para todo mundo, em que você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, uso o WhatsApp para trazer mais informações. Combinado? Bom, bora começar o vídeo. Não sem antes contar que você precisa apostar na 1xBet, a casa de apostas que é patrocinadora do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e também do canal do Nicola. Oferece todo tipo de apostas para você. Domingão, um monte de jogo do Campeonato Brasileiro, competições em toda parte do mundo. Dá uma estudada na partida e abre lá no site da 1xBet a partida que você quiser. Tenho certeza que vai encontrar uma boa aposta, até porque não faltam opções dentro de cada jogo com apostas lá na 1xBet. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Náutico. Situação dramática do clube que já foi líder com folga da segunda divisão. Ele dava pinta, depois de um início espetacular de campeonato, que o Náutico subiria com o pé nas costas e era o grande favorito ao título da competição. Mas nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas consecutivas. 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas seguidas. 2-0 para o Avaí, 2-0 para o Sampaio Corrêa, 4-0 para o Confiança e 3-1 para o Curitiba. E essa sequência fez com que o Náutico despencasse da primeira para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. São 30 pontos conquistados, ainda está perto do bolo. Por exemplo, o Curitiba é o líder com 33. O Sampaio Corrêa é o quarto com 30 pontos, a mesma pontuação do Náutico. A grande verdade é que a Série B é extremamente equilibrada. Por exemplo, o Operário com um jogo a menos é o 9º e tem 6 pontos de desvantagem para o Curitiba. Com uma vitória ele sai da 9ª colocação, se coloca entre os primeiros e fica só a 3 pontos do Curitiba. O grande problema do Náutico é a questão financeira e organizacional. Salários atrasados, isso é confirmado. Além disso, recentemente houve corte da água do centro de treinamento. Numa viagem a Curitiba, os jogadores do Náutico não tinham agasalho do clube, passaram frio. Essa é uma situação dramática, desesperadora para um clube profissional como o Náutico. E só para fechar, para piorar, ameaças de torcidas organizadas aos atletas, algumas ameaças extremamente pesadas que acabam com a confiança de qualquer jogador. E desfalques, uma série de problemas. O Hélio dos Anjos tem enfrentado dificuldades para conseguir a montagem do seu elenco e a consequência é essas 5 jogos sem vitória, torcendo muito para que o Timbu reencontre seu caminho. Quero falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva para vocês. Nessa segunda-feira o Timão pode avançar na negociação do Léo Natel com o clube da Turquia. Já existe uma proposta na mesa do Corinthians e o Timão ficou de dar uma resposta nessa segunda-feira. Depois do final de semana, o envolvimento e o foco total estão na realização da partida do final de semana contra o Ceará. A ideia do Corinthians era faturar cerca de 3 milhões de euros pela sua parte na transferência do Léo Natel. Só para lembrar que o Corinthians é dono de 70%, os outros 30% pertencem ao jogador. O Léo perdeu muito espaço nos últimos tempos, ele não joga há 2 meses. A última partida em 16 de junho, quando ele entrou nos 7 minutos finais do jogo contra o Red Bull Bragantino. O cara completamente fora dos planos do Silvinho, até por isso o valor de mercado dele caiu tanto. Em março, quando um time italiano pensou na possibilidade de contratá-lo, o Corinthians falava em 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Agora o Corinthians já topa fazer negócio por 3 milhões de euros pela sua parte, por esses 70%. Atleta contratado na temporada passada, 54 jogos e 4 gols marcados com a camisa alvinegra. Não é um cara que certamente vai fazer falta e esse dinheiro certamente ajudaria demais no fluxo de caixa. O Corinthians tem enfrentado problemas para o pagamento de salários dos atletas do time principal, dos salários dos atletas das categorias de base e até ajuda de custo.
aquele valor super simbólico e pequeno para atletas de divisões menores. Torcer para que a coisa aconteça, que o Corinthians consiga resolver esses problemas. Não dá para um clube do tamanho do Corinthians investindo o que está investindo em Juliano, em Renato Augusto e Roger Guedes, atrasar salários de atletas das categorias de base e ajuda de custo também. Bom, bora falar sobre Igor Gomes, que o West Ham tem interesse no Igor Gomes. Isso não é novidade. Alguns dias atrás, o The Sun, jornal inglês, trouxe a informação de que o clube de Londres preparava uma proposta de 13 milhões de libras ou 92 milhões de reais. Seria a proposta dos sonhos. Naquela oportunidade, contei para vocês que os dirigentes do São Paulo asseguraram que não havia nada, nem sondagem. Conversei nesse final de semana com o Wagner Ribeiro, pouco antes de gravar esse vídeo. E o Wagner trouxe uma novidade em relação a essa história do West Ham. O empresário do jogador, o ex-empresário de Robinho, de Neymar, de Kaká, de Lucas Moura, entre outros, ele é hoje o representante legal do Igor Gomes e ele me contou que o West Ham sinalizou com um empréstimo de uma temporada com uma compensação financeira. Compensação pequena e por empréstimo. O São Paulo, o Wagner Ribeiro e o próprio jogador entenderam que esse modelo de empréstimo não é o melhor e a proposta já foi recusada. O Igor Gomes entende que se for para a Inglaterra na condição de emprestado, ele talvez não tenha as chances que ele precisaria se fosse em definitivo. O São Paulo entende que o Igor Gomes é uma peça importante para sair por empréstimo por um valor pequeno, para negociar o Igor Gomes somente em definitivo, até porque o São Paulo precisa de mais de dinheiro. Não dá para abrir mão de um atleta da importância do Igor Gomes, tendo uma compensação financeira extremamente pequena. Então, a menos que o West Ham melhore demais a sua proposta, ou seja, um empréstimo de muitos milhões de euros, 4, 5 milhões de euros, ou faça uma proposta em definitivo e não há negócio. Recentemente também especularam sobre a possibilidade de o Igor Gomes ir jogar no Tottenham, mesmo time do Lucas Moura, que é hoje dirigido pelo Nuno Espírito Santo. Wagner Ribeiro assegura que não há absolutamente nada. Ele está trabalhando em busca de propostas, em busca de interessados. São Paulo gostaria de vendê-lo em definitivo, assim como precisa vender pelo menos mais um outro jogador revelado em Cotia, mas nesse momento a única oferta real que apareceu foi essa de empréstimo do West Ham, já recusada. Por falar em Igor Gomes, ele foi decisivo nesse sábado na vitória do São Paulo contra o Grêmio, 2-1, gol marcado aos 48 do segundo tempo. A história do jogo foi a seguinte: São Paulo abriu o placar no primeiro tempo, em cobrança de falta do Vitor Bueno. Raro vejo gols de falta, nesse jogo a gente viu dois. Primeiro do Vitor Bueno, batendo uma bomba de falta da entrada da área, o Chapecó não conseguiu tirar a bola. Pouco depois o Wanderson, lateral direito muito bom do Grêmio, também em cobrança de falta, colocou a bola no travessão, ela pingou dentro e acabou entrando, empate 1-1 no final do primeiro tempo. No segundo tempo, muito equilíbrio, muita dificuldade do São Paulo, que não atuava com o seu time principal, e o Igor Gomes, aos 48 da etapa final, garantiu 3 pontos fundamentais ao São Paulo, que nesse momento ocupa a 14ª colocação, são 18 pontos ganhos. O América, que é o 17º, ou seja, o primeiro na zona do rebaixamento, aparece 4 pontos atrás do São Paulo. São Paulo conseguindo uma pequena vantagem em relação aos seus perseguidores, ter 3 jogos já sem derrota no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, uma arrancada importante, até para que o São Paulo possa ganhar um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de tranquilidade na competição do Brasileiro, até porque o foco hoje está nos mata-matas. Terça-feira já tem confronto contra o Palmeiras. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Grêmio é hoje o 19º colocado, segue com a derrota na penúltima colocação, são só 10 pontos conquistados em 14 jogos. O Grêmio tem muitos jogos a menos do que os seus adversários e por isso tem ainda a possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Mas precisa começar a responder de maneira mais rápida, senão vai ter enorme dificuldade, um monte de contratações, mas a coisa tem demorado para vingar. Quero falar agora sobre Atlético Mineiro e Palmeiras, Galo 2, Verdão 0. Jogo de muita polêmica, mas muito legal, disputado no Mineirão nesse sábado. Os 2 gols da vitória atleticana marcados pelo Savarino. O primeiro no primeiro tempo, o segundo na etapa final. O segundo, inclusive, é marcado pelo gol do Savarino. Logo depois que ele bate na bola, ele acaba acertando sem querer o Everton, goleiro do Palmeiras, que precisou ser substituído. Com a vitória, o Atlético venceu a 6ª seguida em 7 jogos. Não é a 6ª seguida. Venceu a 6ª partida em 7 jogos. Nesse período só tem uma derrota para o Bahia, o resto é só vitórias, seja por Libertadores ou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Galo se tornou ainda mais líder do Campeonato Nacional, são 37 pontos ganhos, 5 de vantagem para o Palmeiras. Os dois já têm o mesmo número de jogos e essa vantagem de 5 pontos é uma vantagem bem considerável. O Fortaleza é o terceiro com 30, o Fortaleza, se vencer o Santos nesse domingo, pula para 33, ultrapassa o Palmeiras
e fica na segunda colocação, ele estaria a 4 pontos do Galo. Hoje a diferença é de 7. E o Red Bull Bragantino, que já jogou na rodada, perdeu em casa para o Juventude. O Red Bull, que poupou jogadores por causa da Sul-Americana, se manteve com 28. Então a vantagem do Galo é bem confortável. São 5 pontos de vantagem para o segundo, 7 pontos de vantagem para o terceiro e 11 pontos, não, 11, 9, na matemática não é o meu forte, 9 pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino. Você pode estar se perguntando onde é que está o Flamengo nessa parte da tabela. O Flamengo é o quinto colocado com 24 pontos, ou seja, 13 pontos de desvantagem. Mas aí vale a lembrança de que o Flamengo tem 3 jogos a menos do que o Galo. Se vencer os 3, a diferença cai para 4. Mas dá uma olhada como o Galo tem aberto pontos ou vantagens. O Flamengo precisa vencer seus 3 jogos a menos para ficar 4 pontos do Galo. Digamos que o Flamengo vença 2 e perca 1. A vantagem do Atlético em relação ao Flamengo será de 7 pontos. Até por isso, eu acho que já dá para dizer que o Galo pinta como favorito. Tem muita competição para acontecer. O campeonato é dos mais longos, com muitos altos e baixos, mas a consistência defensiva do Atlético Mineiro e seu ótimo elenco, reforçado agora pelo Diego Costa, me fazem apontar o Atlético como o favorito. Jogo do Galo contra o Palmeiras, que ficou marcado pela arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, os palmeirenses revoltados pelo fato dele ser carioca, e mais do que isso, ter expulsado o Patrick de Paula aos 35 do primeiro tempo. O Patrick acabou levando o segundo amarelo e por isso foi para casa mais cedo. É legal contar que na súmula o Bruno Arleu de Araújo fala que o Patrick de Paula levou o segundo cartão amarelo por ter agido de forma temerária, acertando a perna do adversário, no caso o Jair. Os palmeirenses ficaram revoltados com a expulsão. A expulsão do Patrick de Paula em campo foi acompanhada da expulsão do Abel e depois do seu auxiliar, que não gostaram do cartão vermelho para o jogador do Palmeiras. Queria saber a sua opinião, você considerou a expulsão justa, injusta? Use espaço para comentários para opinar. Fechado? Bom, bora completar o vídeo falando um pouquinho mais sobre o Palmeiras e a dificuldade do time do Abel Ferreira, especialmente contra as equipes na parte de cima da tabela. A derrota para o Atlético não é uma novidade. O Atlético, líder do campeonato, derrota. Fortaleza, terceiro colocado, derrota. O Red Bull Bragantino, quarto colocado, derrota. O Flamengo, quinto colocado, também derrota. O Palmeiras perdeu para todos os seus principais adversários na luta pelo título durante esse primeiro turno. E é o tipo de situação que preocupa bastante, especialmente porque esses jogos, por mais que sejam um clichê, eles valem 6 pontos. Você vence, você faz 3 pontos e impede que o seu adversário some 3. O Palmeiras fez o contrário. O Palmeiras arrebentou contra os times da parte de baixo da tabela, venceu praticamente todos, mas foi muito mal nas partidas importantes, nas partidas contra aqueles que lutam na parte de cima da tabela. Só para relembrar então, derrota para o Fortaleza recente, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Red Bull Bragantino e derrota para o Flamengo lá no comecinho do campeonato, aquele 1-0, jogo que abriu o campeonato nacional. Essa fica talvez como lição para os palmeirenses no retorno. O Palmeiras vai precisar melhorar seu desempenho na condição de mandante ou visitante nesses jogos principais. E aí, só para fechar de vez, para os torcedores do Palmeiras lamentando as decisões da diretoria de abrir mão de Hulk e Diego Costa, reforços do Atlético Mineiro, e de mais recentemente abrir mão do Borja, que foi virar jogador do Grêmio. O Palmeiras vai ter à sua disposição até o fim da temporada o Daverson e o Luiz Adriano, que são 2 jogadores que não gozam de muito prestígio junto ao torcedor. E você, o que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário para deixar a opinião. Queria também pedir para deixarem like, se inscrever no canal e lembrar que a gente volta no fim da tarde com a tradicional live de domingo. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.